Olha o teu vizinho, diga assim: a vitória é nossa, em nome de Jesus. Estamos, segunda semana da campanha, 7 domingos proféticos. E estamos já também, aleluia, contagem regressiva para o encerramento da nossa campanha, os 21 dias de Daniel. Quem está na campanha, levante a mão. Olha quanta gente, aleluia. E nós cremos na nossa vitória, porque a Bíblia diz que todo trabalho não é vão no Senhor. Quem Paulo disse: portanto, meus amados irmãos, fiquem firmes, fiquem constantes, sempre abundante, sabendo que o vosso trabalho na obra de Deus, aleluia, não é vão. Aleluia. Glória a Deus. É bom saber disso, que aquilo que nós estamos fazendo, as campanhas, as orações, os jejuns, aleluia, Deus está recebendo. Deus está ouvindo as nossas orações. Deus está vendo teus esforços. Deus está vendo a tua determinação. Deus está vendo a tua guerra. Aleluia. Até o soldado que não desistiu da guerra está lutando para alcançar a vitória. Glória a Deus. Às vezes a batalha é sangrenta, mas Deus não deixa você morrer no campo de batalha. Aleluia. Olha para o teu vizinho e diga assim: você é soldado, você é guerreiro. Amém, igreja? Quem crê, diga graças a Deus. Já encontraram? Segundo o livro de Samuel, capítulo 5, Jorge. Lê para nós o versículo 6. Antes de lermos essa palavra, eu quero deixar claro para você uma coisa. Não duvide do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Aleluia. Creia, acredite que você é capaz. Acredite que você pode. Com Deus nós podemos todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. O que Paulo disse? Aleluia, que você e eu, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. Aleluia. Em outras palavras, aleluia, Ele te dá força, Ele te dá energia para vencer a guerra, para vencer a batalha, para vencer o gigante. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a batalha é grande, a luta é grande, aleluia, mas você está lutando, aleluia, com um Deus poderoso e está com você. Você não está lutando sozinho, você não está lutando sozinha. Deus está com você. Olha para o teu vizinho e diga assim: Deus está com você nessa guerra. Pega na mãozinha dele e diga assim: Deus está com você nesta guerra. Na mão de chover. Já encontraram aí? Lê para nós, Jorge, por favor. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Preste atenção. Davi tinha um projeto. Davi tinha um sonho. Onde eu preguei essa palavra dizendo, viu, irmã Vera, que ninguém pode viver os seus sonhos, a não ser você mesmo. Às vezes você quer projetar em outras pessoas o seu sonho. Quantos pais querem projetar nos filhos os sonhos deles? Não é verdade? Mas cada um viverá o seu sonho. José não viveu o sonho do pai, da mãe. Ele viveu os sonhos que Deus deu a ele. E todos nós que servimos a Deus, que buscamos a Deus, Deus nos deu um sonho. É assim ou não é? É. Crente tem que ser sonhador. Mas você tem que lutar pelo seu sonho, para que o seu sonho torne realidade. E a Bíblia diz que Davi, mas os seus soldados, qual era o sonho de Davi? Aleluia, toma posse de Sião, aonde os jebuseus moravam há muitos anos. Em Juízes você vai ver, aleluia, que aquela cidade, aleluia, fazia divisa entre duas cidades. E Davi disse: eu preciso, é um ponto estratégico, eu preciso de conquistar Sião, aonde os jebuseus estão morando. A Bíblia diz que quando o povo chegou na terra prometida, os jebuseus já estavam lá, e a tribo de Benjamim não mexeu com os jebuseus, deixou eles morando ali, aleluia, por um tempo. Davi disse: eu preciso desse lugar, eu preciso desse palácio, eu preciso desta cidade. E a Bíblia diz que ninguém conseguiu invadir aquela cidade enquanto Deus não quer. Enquanto Deus não quer. O inimigo só prevalece enquanto Deus
Mas quando Deus quer, o inimigo cai por terra. Aleluia. Glória a Deus. A sua vitória só não chega e quando Deus não quer, Rude, porque quando Deus quer, a vitória é sua, é nossa. E a Bíblia diz que Davi disse: olha, meu sonho é conquistar. Quero fazer de lá a minha casa, a minha morada. Glória a Deus. Até então lá não chamava Jerusalém. E era um ponto estratégico. Era um sonho, era um propósito. E Davi disse: olha, eu vou lutar por isso. Mas era uma cidade intransponível. Uma cidade, aleluia, cercada, protegida. Muitos tentaram, mas não conseguiram. A Bíblia diz que o povo, quando invadiu a terra, tomou posse da terra, preste atenção, aleluia. A Bíblia diz uma coisa interessante, que eles foram derrotados, mas não foram conquistados. Você pode até derrotar o adversário, mas você tem que conquistar. Não basta derrotar, tem que conquistar. Tem muita gente que derrota, mas não conquista. E Davi disse: eu vou conquistar essa fortaleza. Eu vou conquistar essa fortaleza. Eu não sei o que você está querendo conquistar nessa campanha, mas se você perseverar, se você for determinado, Deus vai honrar você, em nome de Jesus. O que mais, Jorge? E novamente, o rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. a coisa que eu vejo aqui, sabe o quê? Davi não conquistou só, conquistou? Não. Juntamente com seus soldados. E a Bíblia diz um detalhe importante sobre os soldados de Davi. Eram homens de coração firme. Eram homens fortes, determinados a lutar. Porque a pior coisa é você entrar numa guerra com pessoas fracas, medrosas. Não é verdade? Mas pamonha. Porque tem gente que na hora da guerra, ele te abandona. É fogo de palha. Vamos, daí quando chega o momento da batalha, na verdade, ele deixa você sozinho. E se você não tiver habilidade, corre o risco até de perder a guerra. Mas Davi tinha homens fiéis ao chamado de Davi. Davi tinha homens fiéis, aleluia, ao ministério, ao reinado de Davi. Porque não adianta ter uma multidão fraca. Precisamos de ter pessoas determinadas, fortes em Deus, aleluia, que estejam dispostas a lutar junto comigo e com você. O que mais, Jorge? Os jebuseus, que eram moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: Quantas vezes as pessoas pensam, né? Que nós não somos capazes, não é verdade? E não só pensam, como falam também. Eles falam: você, duvido. Não é verdade? Quantas vezes você já ouviu pessoas falando no teu ouvido: olha, você é incapaz, você não consegue, não é verdade? Aquela cidade era habitada pelos jebuseus. E eles disseram: você é incapaz, você jamais vai conseguir. Aleluia, quantas coisas que as pessoas pensam da gente, não é verdade? Mas o que as pessoas pensam da gente, pouco importa. Se pensam bem, graças a Deus. Se pensam mal, o problema é seu, não é meu. Vou continuar na minha batalha. Vou continuar determinado em buscar, em acreditar, em adorar, vou glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles não acreditaram que Davi seria capaz. Se você olhar para trás na sua vida, você vai ver que muitas pessoas duvidaram que você chegaria onde você chegou. Não é verdade? Quantas vezes falaram não para você? Mas você tem uma mente de Deus, você tem o sim de Deus. E se você tem uma mente de Deus, tem o sim de Deus, a vitória é tua. Você consegue conquistar. E eles pensaram que Davi seria incapaz. Estavam tão confiantes neles mesmos, na fortaleza da cidade. Como eu já disse outrora, a fortaleza só não cai quando Deus não quer.
Mas quando Deus quer, o muro de Jericó vem abaixo. Vira o quê? Montões. Não é verdade? Vira escombros. Aleluia. O que mais, Jorge? E por isso disseram: você nunca entrará aqui. Para fazer... Essa palavra nunca é muito perigosa. Muito perigosa. Preguei a semana passada aqui na consagração sobre orgulho. Aleluia. Tem pessoas que são orgulhosas. Tem palavras orgulhosas. Pensamentos orgulhosos. Eles, olha, foram orgulhosos de dizer: Davi não entrará aqui. Você só não entra onde Deus não quer. Mas se Deus quer, Deus arrebenta a porta. Se a porta não se abre, Deus arrebenta a porta para você e para mim passar. Quantas portas Deus vai arrebentar para você entrar? Deus está falando nesta noite. Aquela porta que não quer se abrir, vai se arrebentar. O bambu que não se cura vai se quebrar. Aqueles que não quiserem se dobrar diante da autoridade que Deus está te dando vão se dar mal. Delevas. O que mais, Jorge? Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Ainda zombaram de Davi. Você é fraco, Davi. Você é incapaz. Você não consegue. Desprezaram. Davi sempre passou por essas situações. Não é verdade? Aleluia. O gigante Golias, quando foi enfrentado por Davi, o que a Bíblia diz? Que ele desprezou Davi. Desprezou até a aparência. Não é verdade? Aleluia. Porque Davi era franzino, pequeno, de pouca idade, mas tinha um grande Deus. Grande Deus. Você pode ser pequeno na altura, mas você tem um grande Deus. Aleluia. Você tem um Deus poderoso, um Deus tremendo, que trabalha, que peleja, que guerreia, que não vai deixar você ser envergonhado nem confundido. Aleluia. O que mais, Jorge? Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ele passou a ser chamado, e ela passou a ser chamada de cidade de Davi. Davi conquistou. Davi tomou posse. E o escritor diz: olha, e a história foi assim que aconteceu. Para que nós não tenhamos dúvida do que Deus é capaz de fazer, o escritor, aleluia, aqui, ele relata como foi essa vitória. Glória a Jesus. Quer dizer para você que Deus vai dar para você uma vitória e você vai dar testemunho. Aleluia. Aleluia. Não só isso, outras pessoas vão dar testemunho, aleluia, da bênção que eu e você vamos receber. O que mais, Jorge? A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados. Nós precisamos aprender a abrir a nossa boca com sabedoria. Hoje Deus falou para mim, interessante, que tem batalha que você não vai vencer pela força, mas pela sabedoria. Você entendeu isso? Algumas batalhas o povo não teve nem que levantar a espada, nem lança, nem sair do lugar. Usaram a inteligência que Deus deu a eles. E aqui Davi vai vencer essa batalha usando a inteligência. O que mais, Jorge? Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: se alguém quiser matar os jebuseus. Sabe o que eu entendo aqui? Aleluia, Deus precisa de pessoas que estejam dispostas, voluntárias. Porque tem gente que nunca quer. Davi não obrigou? Não. Davi não obrigou os soldados a irem. Davi podia fazer isso, porque Davi era uma autoridade espiritual, uma autoridade também no mundo material. Quem era Davi? Rei, uma autoridade que Deus havia constituído. Mas Davi disse: quem quiser, tem que ser voluntário, tem que ser por livre e espontânea vontade. Deus já te obrigou a alguma coisa? Não. Deus dá as condições, se você quiser. Não é verdade? Aleluia. Eu amo essa palavra. Foi algo voluntário. Davi não obrigou. Davi não brigou.
Davi não ficou xingando. Não. Glória a Deus. Davi disse, olha, quem quiser. O que mais, Jorge? Se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres, cegos e aleijados, que eu tanto odeio, então que Por que Davi odiava eles? Por causa daquela palavra também. Mas sabe o que eu vejo? Davi não deixou que aquela palavra minasse o coração dele, a mente dele. Aleluia. Nós temos que aprender, aleluia, a deixar a ofensa aonde você foi ofendido. Porque tem pessoas que carregam a ofensa consigo. Não é verdade? Leva para casa, leva para a igreja, aleluia, leva para casa do irmão, leva para tanto lugar a ofensa. Mas Davi, ele ouviu aquela palavra, mas não deu credibilidade. Nós cristãos, nós não podemos dar credibilidade a todo tipo de conversa, porque tem muito fake news. Não é verdade? Aleluia. Davi sabia a quem ele pertencia. Davi conhecia o Deus dele e disse, que é isso? Você pode falar o que falar. A vitória é minha. Davi não deixou aquilo mexer com a alma dele. Aleluia. Porque Davi estava determinado por Deus em vencer aquela batalha, em invadir aquela cidade, em matar os jebuseus. Aleluia, eu amo isso. O que, pastor? Ser determinado. E não deixar que as palavras malignas, as palavras ruins, minem a nossa alma. Você entendeu? Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande para absorver o que não presta. Nós temos que filtrar. Você entendeu isso? Quem faz café aqui em casa, usando coador, levante a mão, tá? Você usa coador, não usa? Para filtrar. Para sair só café. Apesar de estar caro, né? Mas todo mundo toma café. Aleluia. Glória a Jesus. Que coisa boa é servir a Deus. Aleluia. Então você tem que filtrar algumas coisas. Não deixar. Aleluia. Você precisa do filtro espiritual, que é a palavra de Deus. Dizer, Senhor, não deixe meu coração ser minado por palavras. Aleluia. Você tem que filtrar, escolher. Aleluia. E lançar por terra qualquer palavra que vier para colocar você para baixo. Aquelas palavras vieram até com uma seta para tentar colocar Davi para baixo, para tentar diminuir Davi. Quantas vezes o diabo usa pessoas até da nossa própria família para tentar nos diminuir, não é verdade? Mas você é grande em Deus. Diga para o teu vizinho, você é grande em Deus. Você não é pouca coisa. Você é grande em Deus. Aleluia. Eu gosto disso. Davi estava blindado. Davi estava coberto com o poder de Deus. Davi sabia quem havia chamado. Davi sabia que Deus, aleluia, o chamado foi de Deus para a vida dele. Ele deixou aquilo afetar. Você não pode deixar que as pessoas usadas pelo diabo, pelo inimigo, por Satanás, aleluia, tenha poder, aleluia, de colocar você para baixo. Você não pode deixar as pessoas, aleluia, diminuir você. Repreenda isso. Aleluia. Quantas pessoas já tentaram me diminuir? Aleluia. Mas eu sempre fui determinado em dizer, maior é o que está na minha vida. Aleluia. O que mais, Jorge? Se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres, cegos e aleijados que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. A Bíblia diz que a cidade era intransponível, cercada. Outros tentaram, mas não conseguiram. Outros tentaram sem aprovação de Deus. Outros tentaram sem Deus estar no negócio. Mas quando Deus está no negócio, aleluia, cidades intransponíveis caem por terra. Aleluia. E outra tradução diz que um dos soldados de Davi, se eu não me engano, Joabe, aleluia, teve uma ideia. Disse, olha, vamos descobrir uma brecha para nós entrarmos dentro da cidade, porque Davi já havia conquistado em volta. Não adianta conquistar em volta, tem que conquistar dentro. Aleluia.
Como é que você está por dentro? Como é que você está por dentro? O alvo de Deus é conquistar a sua alma, o seu espírito, dentro de você. A Bíblia diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Salmo 46, preguei ontem no rádio. Você entendeu isso? Olha o que diz aqui. Alguém teve uma ideia disso? Olha, aleluia, passa para Davi. Porque uma coisa que eu vejo aqui, aleluia, aqueles homens honravam muito Davi. Uma coisa que nós temos que fazer é honrar as pessoas que merecem ser honradas. Dá honra a quem? Glória a Deus. Toda honra e glória de quem? De Deus. Você pode ter tido uma boa e maravilhosa ideia, mas a honra e a glória é do Senhor. Foi Deus que te deu. Foi o Espírito Santo. Ontem eu falei sobre a pessoa do Espírito Santo e já preguei sobre isso aqui, dizendo que seria de nós, né, irmã Ana, sem essa pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo. Aleluia. Hoje eu senti a presença dele. Aleluia. Hoje eu senti o Espírito Santo lá no meu quarto orando, sabe, falando com Deus, até sobre vocês, sobre esse culto. Aleluia. Como é bom sentir a presença. Aí o Espírito Santo deu uma ideia para alguém. Disse: olha, há uma brecha. Porque eu sempre prego dizendo que há uma saída, Jonatas. O problema das pessoas é que elas não querem procurar a saída, elas querem que eu e você procure. Às vezes as pessoas dizem: isso não tem solução. Tem! É só você procurar a saída. Mas as pessoas preferem ficar acomodadas, sentadas, dormindo, não é verdade? Curtindo, aleluia, o pesadelo, ao invés de se levantar, aleluia, e ter uma atitude de procurar uma saída através da oração. Aí alguém diz: deve ter uma brecha para nós entrarmos dentro da cidade. Não podemos invadir, é fortificada. Mas alguém disse: olha, lê novamente, Jorge, presta atenção no que está falando aí. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados, que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. Suba pelo túnel! Nunca ninguém tinha pensado nisso. Pelo túnel das águas. Aleluia! E o túnel dava dentro da cidade. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que Davi não queria também destruir a cidade. Davi queria ampliar. Aí Deus deu sabedoria, porque a batalha foi vencida por Davi e seus homens com uma arma chamada inteligência, sabedoria. É um erro você dizer que é burro. Você não é burro. Você é inteligente. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Você entendeu isso? Nós somos inteligentes. Diga assim: eu sou inteligente, porque eu tenho o Espírito Santo. Aleluia! Olha, na palavra, quantas ideias maravilhosas Deus tem. Não é verdade? Uma ideia maravilhosa que Deus teve foi ter salvo você. Sabia disso? Nós não éramos nada, mas Deus teve essa ideia maravilhosa de enviar Jesus para nos salvar. E você só está aqui, aleluia, porque Deus teve essa ideia de salvar você. Deus maravilhoso. O que mais? Diz o seguinte: é por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na... As pessoas pegaram essa frase de Davi ao pé da letra. Ao pé da letra. Fizeram isso como se fosse uma lei. Não, Davi estava falando sobre aquele povo. Não que um aleijado ou um cego não pudesse entrar no templo. Alguns fariseus, até mestres da lei, colocariam isso como se fosse uma lei. Não é. Não é. Nós éramos aleijados. Éramos cegos? Também. E Deus nos trouxe. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Nós tínhamos a pior cegueira, que é a cegueira espiritual. E Deus nos libertou.
Glória a Jesus. E a Bíblia diz o que mais, Jorge? Eu gosto disso aqui, ó. Versículo de número 9. Davi ficou morando na fortaleza. Davi ficou morando e passou a chamar o quê? Cidade de quem? De Davi. Olha a conquista. Aleluia. Você quer um lugar para ser chamado seu? Deus vai lhe dar. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes você tem o sonho de ter uma casa própria, um apartamento próprio. Aleluia, para receber o seu nome. Não é verdade? Glória a Deus. Para chamar de seu, a minha casa, o meu apartamento, o meu chalé, a minha chácara, a minha fazenda, o meu sítio. Aleluia. Deus tem para você. Não vou dizer que vai ser fácil, mas você vai conquistar, você vai derrotar e vai conquistar. Amém? Que mais, Jorge? Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Em volta ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava no lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte. Olha bem, Davi ia ficando cada vez mais forte. Daí vem a memória a passagem de José pelo Egito. A Bíblia diz que José cresceu. José prosperou. Porque a Bíblia diz um detalhe, porque o Senhor era com José. Aleluia. Quando Deus está com você, aleluia, não existe muralhas que não caem. Não existe porta que não se abre. Não existe, aleluia, cidade intransponível. Não existe nada impossível. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que crer nisso. Aleluia. Eu sempre digo, irmãos, que tudo começa com um sonho. Tem um sonho de ter uma casa. Deus não vai te dar um sonho para ter uma choupana, nem para você morar debaixo de pé de coqueiro. Deus vai te dar um sonho de você ter uma casa grande. Aleluia. Conheci pessoas que não tinham onde morar. E hoje, graças a Deus, Deus honrou para a glória de Deus. Nós vimos o testemunho do Bruno. A mãe dele morava de aluguel e Deus deu uma casa. Glória a Deus. É perseverar, é buscar, é acreditar. Aleluia. Aleluia. O que mais, Jorge, para nós encerrarmos? E Davi ia ficando cada vez mais forte. Aí você vai para a história de Saul. Saul, por desobedecer a Deus, por não dar credibilidade à palavra de Deus, a Bíblia diz que a casa de Saul estava se enfraquecendo. Sabe o que eu entendo? Com Deus você se fortifica. Sem Deus você fracassa. Não é verdade? É. Enquanto Davi ia se fortalecendo, Saul, a casa de Saul ia enfraquecendo. Aleluia, é importante isso. Quem obedece a Deus fortalece. Vai sendo fortalecido, vai sendo erguido. Olha para trás e veja a sua vida. Antes de você obedecer a Deus, a sua vida era uma derrota. E hoje não. Não é verdade? Hoje você está fortalecido. Tem luta? Muitas. Mas tem vencido. Porque você não está na guerra sozinho. Você não está nessa batalha sozinho. Deus está com você. O Pai, o Filho, o Espírito Santo está na sua vida. Está com você. Por isso, Deus fala para mim e para você: eu estou te fortalecendo. Aleluia. Já viu uma coisa? Que quando Deus está com a gente se sente um gigante. Não é verdade? É verdade, Jesus. A gente se sente capaz de vencer tudo e todos. Mas quando a gente está sem Deus, por isso eu sempre digo que nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Aleluia. Falei um dia desse na igreja, lá do Riacho Fundo 2, onde a pastora rendeu, não é pastora, mas o pastor Geraldo, dizendo o seguinte, que quando você vai buscando a Deus, a sua vida vai transformando.
A sua vida vai mudando. Você vai se fortalecendo. Você era aquele crente, aleluia, pamonha. Sim. Batata cozida, né? Daí você vai buscando a Deus, vai se fortalecendo, não é verdade? Aleluia. Daí vem na memória, quem assistiu aquele tal de Popeye, uns anos atrás. Você lembra que ele comia espinafre? Ficava forte, né? Ele sem espinafre não era nada, não é verdade? É o crente hoje. Sem Jesus a gente não é nada, é fraco. Qualquer coisa acaba com a gente. Qualquer situação nos derrota. Qualquer situação nos coloca para baixo. Mas com Deus, aleluia, você é fortalecido. Talvez você não tenha muitos músculos. Eu não tenho. Aleluia. Glória a Jesus. Né? Mas a palavra de Deus nos fortalece. Deus nos fortalece. O Espírito Santo nos fortalece. Olha, irmão, é tão interessante que às vezes a gente vem para a igreja até um pouquinho desanimado, não é verdade? Mas quando a gente chega aqui, a gente, né? A presença, a unção, a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus. É importante isso. Aleluia! Se fortalecer em Deus. O que a Bíblia diz no Salmo 46? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Aleluia. Glória a Deus. Olha, o que mais, Jorge? Versículo 10. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso... O Deus Todo-Poderoso estava com ele. Sabe o que está dizendo a mensagem aí? Sabe o que eu entendo? Com Deus, você vence. Com Deus, você ultrapassa, você avança. Com Deus você não para. Com Deus você não desintegra. Pelo contrário, você é fortalecido. Aleluia. Que coisa boa. Olha para o teu vizinho e diga assim: Deus é com você. Deus é na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa boa, não é verdade? É servir esse Deus. É pertencer a esse Deus. E Davi ficou morando na cidade. E passou a se chamar Cidade de Davi. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus deu uma bênção nessa noite para você. Amém. Deus tem uma unção de conquista. Aleluia. De conquista. Aleluia. Deus nessa noite, através da campanha, Deus, aleluia, desde que você entrou por aquela porta ali, Deus já estava te preparando para ser um conquistador. Amém, Conquistador. Glória a Deus. Não derrotado. Não, mas um conquistador. Aleluia. O seu sobrenome vai ser, aleluia, meu nome, Jair Conquista Vitória. Aleluia. É tão bom servir a Deus, não é? É gostoso. É gratificante. Eu tenho visto Deus fazer tantas coisas, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Tenho 58 anos de idade. E mais de 40 eu faço o mesmo trabalho. E eu tenho visto Deus trabalhar. Eu tenho visto que aqueles que permanecem aos pés do Senhor, permanecem, têm a vitória. Glória a Deus. Eu conheci pessoas que vieram para Jesus, aleluia, manquejando, chorando, lamentando, e hoje são verdadeiras potências. São pessoas vitoriosas. Porque Deus faz isso. Aleluia. Porque Deus é um Todo-Poderoso que está comigo e com você. Amém, igreja? E as palmas glorificam a Deus.